E aí, Miguel. Pedro? Tudo bom, Miguel? E aí? Tudo ótimo. Que bom te ver aqui. A Adri vai entrar também. Entrei. Oi, Pedro, tudo bem? Bom, Bem-vindo. e aí? Tudo bom? Bem. Olha só, tem vários superchats, eu leio já daqui a pouco. Antes, já vou começar com uma pergunta que repercutiu muito nessa semana, né? Que foi o caso do Monark no podcast, no Flow Podcast, defendendo o partido nazista. Então, eu sei que você já deu algumas entrevistas falando sobre esse caso, mas não posso deixar de ouvir você sobre essa questão. Como que você viu essa declaração do Monark e a repercussão que teve, que levou a ele, né, perda de patrocínio e tudo mais, né, demissão do podcast? Você acha que qual é o limite de dizer uma frase como essa para a liberdade de expressão, na sua visão? Bem, a questão é mais complexa do que o que se tem posto no debate. Aliás, vou dizer uma coisa, o debate está muito histérico. É o que eu notei. Nós temos que ter calma nessas horas e entender o que nós estamos debatendo para a sociedade poder evoluir. Por exemplo, eu acho que esse debate pode ensejar uma coisa positiva, que seria a mudança da lei no Brasil, que criminaliza o nazismo. Porque a forma como a nossa lei criminaliza o nazismo é muito estrita. Eu vou ler aqui a lei, né? Quer dizer, é muito estrita. E situações como essa podem até... Eu vou tentar demonstrar que uma fala dele pode ser pega no caput do artigo 20 da lei antirracista. Mas é por antirracismo. Não é por apologia do nazismo. A nossa lei de apologia, o artigo que estabelece na lei penal o que é apologia do nazismo é muito restrito. Mas tem várias questões aí que devem ser abordadas no plano teórico constitucional que não são para ser tidas num ambiente onde o sujeito que vai e fala algo óbvio, que é o fato de alguém defender que tem que mudar a legislação e permitir o nazismo no Brasil, isso não é abuso de liberdade de expressão. É a mesma coisa que eu falar, eu tenho que mudar a lei que proíbe o uso de substância entorpecente para descriminalizar o uso. É a mesma coisa. Eu me lembro de ter ido na Globo debater isso quando houve a Marcha da Maconha e falava, não há crime em fazer Marcha da Maconha, porque ali não se está estimulando o uso de substâncias entorpecentes, está querendo mudar a lei. E debater sobre mudança de lei é algo próprio da democracia. A própria mudança da Constituição é algo próprio da democracia. Porque senão como é que nós poderíamos ter marxistas? A nossa Constituição é capitalista, expressamente. Então, não vejam, nós temos que tomar o maior cuidado quando a gente fica tratando de liberdade de expressão para oprimir quem é o que contraria a gente. Né? Tem que tomar o maior cuidado. Liberdade de expressão tem que ter cautela. E tem que ter, me desculpe, um certo estudo, um certo tempo de conhecimento e ponderação sobre o tema para poder debater com a profundidade devida. Eu estou começando a falar assim porque vi um nível de crítica, me preocupou muito a fala desse rapaz, é uma fala absolutamente equivocada, mas as críticas, muitas delas são tão equivocadas, tão autoritárias quanto a fala dele. Por exemplo, gente que achando que tem que punir ele sem ler a lei penal. Gente, só tem um sistema no mundo ocidental que permitia o sancionamento criminal sem previsão expressa e estrita na lei penal. Até o stalinismo previa isso. Só um sistema, o nazismo. Uma das características do nazismo é você punir criminalmente sem previsão legal específica. Então, quando nós falamos em punir alguém, vamos à lei. Vamos ler a lei. Vamos ver onde pode ser ou não enquadrado. Agora, se não puder ser enquadrado em lei penal, crime não é, pode ser outras coisas. Crime não é. Então, esse debate tem duas dimensões, Dri. A dimensão de conteúdo constitucional. Liberdade de expressão protege o nazismo? É um debate constitucional que eu vou tentar levar aqui agora, que é constitucional, teórico de Estado, e apela à filosofia política. Chega a fazer uma incursão na filosofia política. O outro debate é o que o Monark fez, e aí eu fui ontem ver o vídeo dele e vi inteiro, sabe? Porque eu estava falando sem ter visto inteiro, eu resolvi ver inteiro. Um saco aquilo para mim. É uma bobageira de moleque, mas tudo bem. Aí eu vi inteiro, quer dizer, eu acho que tem sim coisas ali que tem que ser investigadas, mas não pela categorização que estão falando. Eu vou tentar mostrar aqui. Né? Então são dois debates. Um debate, o que ele falou é correto? No plano constitucional e democrático constitucional?
ponto 1. Ponto 2, o que ele falou é crime? São dois debates diferentes, né? No primeiro debate, o que ele falou é um absoluto equívoco desses libertarianistas. Essa gente é irresponsável com a democracia e com os direitos, não tem nem noção do que são os direitos. E eu não falo só dele, eu falo dos autores mesmo, Nozick, Rothbard, são todos gente da pior qualidade, porque a título de defender a liberdade, eles liquidam com ela. Eles estabelecem um mecanismo altamente autoritário. Para entender isso, é importante a gente retornar às bases do liberalismo clássico. Esse debate é um debate liberal, ele não é um debate esquerda. A esquerda é uma evolução desse debate, né? Que a gente chama de esquerda. No debate liberal clássico, ser livre é ser dono do próprio corpo. Aí que vem a palavra, por exemplo, habeas corpus, tenha seu corpo. Quer dizer, é você ser dono do próprio corpo. Dono que significa o quê? Capacidade de disposição. Propriedade no sentido jurídico tem vários sentidos: uso, gozo, fruição e disposição. É a disposição que interessa aí. Ser dono do próprio corpo significa ter disponibilidade do próprio corpo, poder dispor do próprio corpo. No limite, poder até se matar, né? Porque não tem como penalizar alguém por ter se matado, ele já está morto, né? Ou seja, eu posso dispor livremente do meu próprio corpo. Agora, tem algo que é íncito aí, que é implícito nisso. Não é só implícito, é explícito. Ser livre é eu não ser dono do próprio corpo, e como é um direito, portanto, algo universal, eu não estou aqui tratando do conceito filosófico de liberdade, eu estou tratando da ideia de direito de liberdade. Como é um direito e algo universal, significa que eu não posso ser dono do corpo do outro. Isso é algo relevante, são ideias simples, mas muito relevantes. Então, liberdade tem que significar eu poder ser dono do meu corpo, mas eu não poder ser dono do corpo do outro, não poder escravizar e etc. e tal. Por isso, vou já entrar num debate outro que é polêmico também, só para ir esclarecendo a questão do monarca. A questão da carteira de vacinação. O Estado não está obrigando o sujeito a se vacinar, não está punindo ele caso ele não se vacine. Nem está tirando a disponibilidade que ele tem do próprio corpo dele, portanto. Está apenas dizendo que ele não pode colocar a vida e a saúde do outro em risco, ou seja, ele não pode ser dono do corpo do outro. Ele pode decidir quanto à vida dele, não quanto à vida do outro. Ele pode decidir quanto à saúde dele, não quanto à saúde do outro. Isso é uma evidência, né? Quando você toma vacina, não é que você tem proteção total, mas você é muito mais protegido do que quem não tomou. Tudo, a ciência está demonstrando isso. Portanto, a possibilidade de você transmitir um vírus reduz muito. E isso pode ser exigido pelo Estado para você ter contato com outros, porque você está... Se você não se vacinou, você tem um potencial de poder ocasionar lesão à vida e à saúde de terceiros. Quem pleiteia que isso é liberdade não quer direito de liberdade, quer liberdade de matar e prejudicar a saúde dos outros, quer liberdade de oprimir. E isso não é direito de liberdade. Porque direito tem que ser universal, tem que haver direito de todos. Então o direito de um tem que conviver com o do outro. É aquela velha história que se fala, o meu direito vai até onde começa o direito do outro, porque isso é da natureza dos direitos, eles têm que ser universais. Agora, essa gente quer privilégio. Eles, a título de discutir liberdade, eles estão querendo privilégio. Ou seja, uma prerrogativa que só sirva a eles. Outro exemplo de liberdade de expressão, Dri, para preparar a entrada no caso do monarca, é aquele jogador de vôlei que falou do quadrinhos que o filho do super-homem beijava um rapaz. Nós temos que entender que a homofobia não é ser contra a prática homossexual. Não é isso. Não conheço nenhum homofóbico que fale que é contra a prática de sexo homossexual. Nenhum. Né? Talvez no âmbito das religiões, lá intimamente. Né? O que as pessoas são contra é a liberdade de expressão afetiva do povo LGBT. Nós somos seres humanos. Seres humanos têm necessidade não apenas de sentir. Nós temos necessidade de exprimir. O Roland Barthes, que é um conservador, aponta isso no Fragmentos do Discurso Amoroso. Não há cultura humana que se conheça onde não haja manifestação e expressão de afetos. Então, o amor precisa ser expresso. Eu preciso não apenas namorar a menina, eu preciso sair de mão dada com ela em público.
para mostrar para os outros essa minha afetividade, e é um direito meu exprimir os meus afetos tanto quanto exprimir o pensamento. Por isso é que é direito de livre expressão, pensamento ou afeto. Quando eu digo que o sujeito tem o direito de falar contra a homossexualidade em ideias, eu estou dizendo que ele tem o direito de reprimir a afetividade alheia, porque nós estamos falando de afeto. O discurso reprime. O direito de livre expressão do pensamento dele não pode ir ao ponto dele reprimir o direito à livre expressão do outro, expressão afetiva. Ninguém pergunta para o povo LGBT se eles são LGBT na hora de pagar imposto. Portanto, não pode querer tratá-los desigual na hora dos direitos. Aonde um casal heterossexual pode manifestar afeto de amor, um casal homossexual também pode manifestar nos mesmos limites da mesma forma. Isso é uma regra de convivência social da democracia. E a liberdade de expressão de pensamento não pode ir ao ponto de reprimir a liberdade de expressão afetiva. Agora, como é que pensa o monarca? O monarca defendeu ali um pensamento que a gente chama de libertarianismo anarcocapitalista. É uma forma de pensar perigosíssima. Eu vou dar um exemplo. Na Holanda, se fundou o Partido da Caridade, olha o nome. Era caridade e outras coisas. Quer dizer o quê? Um partido que defendia a pedofilia como prática. Os anarcocapitalistas defendem que isso é possível. Desde que eles não pratiquem pedofilia, é possível. Imagine, aonde? Pedofilia é um crime. Né? Eles defendem, o Rothbard, que você pode ter mercado de criança. Se a criança está na posse do pai, né, desde que não maltrate, segundo ele, pode vender a criança. Tal. Ou seja, é uma ideia que não é apenas eu ser dono do meu corpo, eu ser dono do corpo do outro, inclusive da criança. Né? Então, é uma situação... é gente que, na realidade, a título de se colocar como libertários, são profundamente autoritários. Né? Não querem uma relação de direito de liberdade, eles querem uma relação de poder livremente oprimir o outro. E é isso que quando o monarca fala que é correto numa sociedade haver o debate sobre o nazismo, e o Kim Kantiburi também, eles demonstram imensa ignorância. E quando comparam com o comunismo, então, é mais ignorância ainda. Né? Porque uma democracia realmente, como colocou inclusive muita gente de esquerda corretamente, ela admite discursos extremistas, porque senão vira uma ditadura de centro. É evidente que a democracia admite recolher discursos extremistas. Só para terminar. Ela admite discursos extremistas. Agora, ela não admite discursos que têm por pressuposto o cometimento de crime. Então, não admite um partido que defenda a pedofilia, porque é um crime contra a liberdade evidente, porque a criança não tem maturidade para poder consentir com ato sexual. Né? Também não admite o nazismo, porque tem como pressuposto a extinção dos judeus, logo é um crime lesa humanidade. Aliás, não só dos judeus, né? Mas, assim, de qualquer forma, é um partido que não pode existir na democracia e a Constituição brasileira proíbe a sua existência. Isso quer dizer o quê? Se ele pretendesse fundar um partido nazista, ele não conseguiria. O TSE teria que não aceitar. Ok? Isso que eu ia perguntar, né? Porque no caso do nazismo, pressupõe que seria um partido para cometer crimes, né? Para levar ao extermínio, claro, né, de populações. Né? Claro, agora, veja, ele tem direito a debater que a lei penal pode mudar? Tem. Então, esse aspecto Porque ele pode falar, não, eu sou contra o nazismo, mas eu acho que tem que vencê-lo racionalmente, e não pela força do Estado. É mais ou menos o que ele quis dizer. Né? E tem o argumento do... Desculpe, Pedro. Um argumento do Kim Kataguiri, né? É de que é importante jogar a luz no nazismo para as pessoas entenderem o que ele é. Então, mas isso é um ponto de vista sobre a liberdade de expressão que gente como Chomsky defendeu. Nós não estamos algo que é absurdo. Nós não estamos, eu estou querendo dizer assim, esse aspecto do debate não é absurdo. Né? Você está se discutindo se deve ou não existir a lei penal. O problema é aonde? Quando o menino, como é o nome dele, o Monark, chamei de Calói outro dia,
O monarca, ele vai e fala que deve ser permitido ser antijudeu. Aí eu acho que ele comete uma conduta que tem que ser investigada. Né? Porque daí ele começa a ingressar no ambiente de estimular a prática nazista. E aí pode ser crime. Eu não estou dizendo que é, porque eu tenho sempre essa cautela. Precisa ser investigado, verificar, os órgãos estatais têm que investigar se a condição subjetiva está presente, se houve dolo, se houve a intenção de ser antirracista. Mas, nesse caso, o que eu queria dizer, não é por apologia ao nazismo, é pelo artigo 20 da lei antirracismo, caput, que é ele ter feito uma fala racista. Tá claro o que eu estou dizendo? Não. Sim. Não é pela apologia. Eu vou ler aqui o artigo que no Brasil se determina como crime a apologia ao nazismo. Vocês vão ver que é um artigo bem restrito. Eu acho que ele precisaria ser alterado. Eu acho que ele precisaria ser alterado para incluir mais condutas. A fala do Kim Kataguiri, eu vi lá a fala dele, a meu ver, não caracteriza crime, porque exatamente permanece nessa esfera do debate possível, no plano penal. Mas pode sim caracterizar uma ofensa à dignidade parlamentar, possibilitando a cassação do seu mandato, porque o parlamentar não é o cidadão comum. O parlamentar exerce uma função eleita, ele representa a democracia e está no parlamento. O parlamento tem que manter uma certa dignidade do exercício do cargo. Certas ideias serem defendidas podem levar, sim, o sujeito a perder o cargo de deputado. Porque a democracia não é a farra da cocada, ela tem limites de aceitabilidade das ideias. E quem é parlamentar tem mais responsabilidade em relação a isso que o cidadão comum. Então, pode ser, sim, que ele perca o cargo de forma legítima, caso os seus colegas assim o decidirem, por ofensa à dignidade parlamentar. Mas crime eu não vi ele cometer. Olha só, antes da gente continuar, deixa eu só ler aqui superchats, né, dos nossos internautas. A Lu Freitas diz: disputar eleições com miliciano e com psicopatas é botar a vida de sua família em risco. Virão muitos adélios para fazer o serviço dos covardes. Obrigado pelo superchat. O Cadu Lacerda diz: concordo, Hitler ao aparecer parecia um palhaço aos olhos de muita gente pensante. É um brutal erro não levar a sério as ameaças do Bozo e seus asseclas. Quero agradecer também Priscila Pressoto pelo super sticker e perguntar para o Pedro qual seria a postura que os parlamentares deveriam ter tido ao ouvir uma fala dessa. Muita gente fala, deveria dar voz de prisão, alguma coisa assim, eles deveriam ter sido mais ativos ali. E outra pergunta é, tudo bem, não é crime, mas a repercussão que isso levou não é, de certa forma, positiva para o debate como um todo, acerca de... Claro, mas estamos debatendo, né? Estamos fazendo, tem que fazer, né? Mas vejam bem, eu vou continuar ainda insistindo para a gente qualificar o debate. Vamos ver aqui o que diz a lei. Para a gente falar que houve um crime de apologia ao nazismo, tem que ver o que diz a lei. O que diz a lei como sendo apologia ao nazismo no Brasil? É isso que eu acho que tem que mudar. Está no parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 7.716. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamento, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Ou seja, se ele não estiver produzindo ou portando um símbolo que tenha a cruz gamada ou o nazismo, não é crime nesse dispositivo. É um dispositivo muito restrito. Gente, saiu... Tem jornalista que falou, e deve ser verdade, que saiu ministro do Supremo dizendo que houve crime de apologia ao nazismo. Aonde? Vamos ler esse dispositivo, vamos ser sérios. Agora, onde que a conduta do Kim Kataguiri pode ser enquadrada e o Ministério Público está investigando e tem que investigar mesmo? É no caput. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, vejam que aí sim ele pode ser enquadrado. Teoricamente, eu não estou dizendo que vá ser enquadrado ou que deva ser enquadrado. A investigação vai dizer, tem que ver a intenção dele, se a intenção foi efetivamente, vamos dizer, divulgar, incitar uma conduta
racista ou não, tem que se investigar isso. Né? Aparentemente, quando ele fala que deve ser possibilitado ser anti-judeu, ele está querendo defender o racismo. E aí não pode. Porque isso E o Adrilles que fez então, aquela... o Adrilles também. Quando ele faz esse símbolo, aí não pelo nazismo em si, que você viu que a tipologia penal é muito restrita, mas também por divulgar um elemento racista. Né? Então, aí eu acho que pode tentar enquadrar nesse sentido de ser uma conduta antirracista. Então, tem que haver uma investigação criminal. Sair prendendo? De jeito nenhum, gente. Nós temos 42% da nossa população carcerária, a terceira maior do mundo, aprisionada sem o sujeito ter tido direito de defesa. Isso não deve ser a regra. Nós já tomamos duas advertências da ONU e da OEA por conta de usar as prisões cautelares de forma banal. Nós não podemos, não há motivo para prendê-lo, até porque o crime não está claro. Você vai falar, não, tem que ter flagrante delito, mas tudo bem, mas não está claro. Não tem essa clareza toda para poder realizar uma detenção do sujeito, acho eu. Né? Não há essa clareza. É melhor investigar e, se constatar que houve nessa fala uma prática racista, aí abrir o processo dele de se defender e condená-lo, que é o normal da vida. É assim que as coisas devem ser na democracia. Né? Porque senão nós acabamos adotando, a título de combater o nazismo, nós adotamos práticas nazistas. Vamos condenar o sujeito sem lei penal estrita que preveja a conduta dele. Agora, o que pode sair de bom desse debate, Adri? A gente mudar essa lei, ampliar. Né? Porque eu acho que é muito estrita. O sujeito pode ser nazista e estar fazendo divulgação do nazista por um copo de leite no debate. Né? Ele pode estar fazendo propaganda do nazismo usando 2 números, 88. Então, essa lei é muito restrita. Ela teria que ter uma previsão de condutas mais amplas para poder reprimir o nazismo da forma que ele deve ser reprimido. Pedro, Dri, tem um projeto de lei apresentado agora pelo senador Fabiano Contarato, né, que recentemente ingressou no PT, que faz isso exatamente que o Pedro Serrano propõe. Né? Ele amplia o escopo, né, da criminalização do nazismo, né, que torna crime apologia ao nazismo, mas com mais explicado, com mais detalhes. Por exemplo, ele menciona até a mãozinha lá do Drilles. Também é mencionado o gesto do Felipe Martins, que fez aquele gesto de supremacista branco, né? Então, acho que vai na linha do que o Pedro Serrano está falando. Porque, veja, nós temos que entender... O Bolsonaro tomou copo de leite, né, que foi muito discutido numa live, né? Isso. O Bolsonaro também estava fazendo apologia, né? Nós temos que ver o seguinte, tem coisa que é opinião. Então, por exemplo, eu acho que o nazismo deve ser punido. Isso pode ser uma questão de opinião. Né? Eu acho que quem faz o que o Kim Kataguiri fez e o que o Monark fez deve ser punido. Eu, Pedro, acho que sim. Acho que deve ser punido. Né? Isso é uma coisa, uma opinião. Dizer que ele cometeu crime ou que ele pode ter cometido crime não é uma opinião, é um juízo técnico que deve se realizar a partir da lei. É a lei quem determina se é crime ou não, não a minha opinião. Quando eu vejo gente de esquerda confundindo isso, eu fico... Nem o stanilismo deixou de lado a tipicidade do direito penal, só o nazismo fez isso. É uma prática nazista você querer dizer que a pessoa deve ser punida criminalmente, independentemente da lei. Quando nós entramos no debate se uma pessoa deve ser punida ou não, vamos à lei. Fazer o que eu fiz aqui, vamos ler a lei. Vamos verificar se o sujeito está enquadrado ou não. Eu encontrei aqui uma possibilidade de enquadramento penal se houverem outras características, como dolo, tal, que a investigação vai esclarecer. Né? Agora, vejam que é esse debate que tem que haver. E não o debate de que não tem que punir, porque senão é passar pano. Isso é de um autoritarismo tão intenso quanto o direito penal nazista, que dizia que a pessoa podia cometer crime quando cometesse uma conduta tipificada no processo penal ou quando agredisse o Volgeist, o espírito do povo, a vontade do povo, né? Que era manifestada pelo Führer. Quer dizer, então o Führer definiu que era crime ou não.
né? É mais ou menos isso que nós estamos dizendo. Você está se imputando o direito de querer você definir o que são condutas criminosas ou não. Quem define é a lei. Né? Isso é um avanço civilizatório, não é uma questão menor. Né? Então é muito preocupante ver gente de esquerda não tratando a questão dessa forma. Né? O que nós temos que discutir, se houve ou não crime, é ir na lei. É um debate jurídico penal. Não é um debate político de disputa de poder. Agora, muita gente também criticou o fato dele ser, acho que essa questão está clara, né, da punição, mas algumas pessoas criticaram o cancelamento. Agora vão cancelar. Isso, né? É ridículo. Isso é muito mimimi. Isso é um exagero. Veja, eu quando critiquei a Lava Jato, comecei criticando desde o começo. E eu tive problemas no meu escritório. Clientes me abandonaram, empresas e tal. Por quê? Porque não queriam ter a imagem vinculada a um advogado que, segundo a mídia, defendia corrupção. Era como era posta a questão. Né? Eu não vim aqui no Renato, aqui na Fórum, ficar aqui me lamuriando. Né? Porque isso é da vida. Liberdade das pessoas. Elas escolhem o profissional que elas quiserem. Se ele tem a liberdade de falar a bobagem que falou, as empresas têm a liberdade de cortar patrocínio. E eu tenho a liberdade de não assistir mais o canal dele. Essa visão libertarianista de lei de liberdade é só para eles, é um privilégio. Nós não temos a liberdade. Eu tenho total direito, como cidadão, a cancelar um sujeito que quer cancelar um sujeito, eu não segui-lo mais na. Eu entendo, eu posso estar errado, Dri, no sentido da palavra. Cancelamento, para mim, é não seguir mais o sujeito nas redes sociais, é não assistir mais o programa dele. Isso é um direito meu, ué. É o direito da cidadania. A cidadania tem direito de reagir contra falas, vamos dizer, intensas, como a desse rapaz, né? Quer dizer, falas atrozes para os valores da civilização, não é só para os valores da democracia. Aí a cidadania tem direito a reagir, tem direito a não seguir mais ele, a não ver mais o programa. Aliás, eu acho que é o que a gente deve fazer. É um dever nosso como cidadão. Nós não só devemos não mais assistir quem assiste esse programa, né? Como também não devemos mais comprar produtos de empresas que financiem esse programa. É um direito nosso. Aliás, um direito capitalista. Não estou nem tratando aqui de coisas de esquerda, estou tudo dentro do liberalismo e do capitalismo, a nossa fala hoje aqui. Né? É uma reação legítima. Numa democracia, quando se fala de livre expressão, está se falando da ação estatal. Tá? O direito de livre expressão dele tem que ser garantido ante o Estado. Ele não ser punido pelo exercício do direito de livre expressão. Se ele foi além do direito de livre expressão, ele pode ser punido em algumas situações, em outras não. Né? Então, vamos dizer assim, como eu falei, no caso não há esse debate, porque o Kim Kataguiri, por exemplo, não cometeu crime. Então não está se debatendo. Agora ele vai ser cancelado, não vão votar nele, vão caçar o mandato dele. É outra discussão, caçar mandato não é crime. Né? Não é por conduta criminosa, né? É um outro tipo de sanção. Então, mas veja, de qualquer forma, o direito à livre expressão é um direito que se discute no âmbito do exercício da função estatal, né? E não nas reações entre particulares. Se o sujeito fala uma arrematada bobagem, é direito. Por exemplo, o cara manifesta um ponto de vista homofóbico, é direito da comunidade LGBT e de quem, vamos dizer, simpatiza com os direitos da comunidade LGBT, não seguir mais o cara. Não ver mais o programa dele, não comprar mais produto de quem patrocina, isso é direito nosso. Ele tem a liberdade de falar, eu tenho a liberdade de reagir à fala dele. Reagir à fala é um direito de liberdade inerente à livre expressão também. Né? Quem fala tem que ouvir, né? E é uma reação da sociedade. Eu fico pensando, se tivéssemos feito esse cancelamento geral contra o Bolsonaro, quando ele foi foi homofóbico na TV, defendeu o Ustra, toda essa reação, talvez a gente tivesse combatido. Nós temos que entender que essa reação é mais eficaz do que a lei penal. Eu tenho uma desconfiança do direito penal, né? Eu acho que o direito penal tem que ser mínimo. Eu não sou pela extinção dele, mas acho que ele tem que ser muito mínimo. Ele é muito mais eficaz. Se você for ver a lei penal brasileira, a punição por esse crime é uma porcaria, não vai dar cadeia. Ele vai lá, leva 2 cestas de alimentos e acabou o problema dele. Né? Agora, o cancelamento social, não, ele perde dinheiro, perde aprovação social, perde afeto,
perde acolhimento. Isso o cara sente bastante. É isso aí. Pedro, Rodrigo, só para... O Pedro Serrano fala Kim Kataguiri, eu também falo de vez em quando, né? É errado isso. É Kim Kataguiri. Mas eu também, toda hora eu falo Kim Kataguiri, não sei porquê. Não, é porque eu tenho uma deficiência mnemônica também, me desculpe, não é por querer, não. Mas, não tem problema nenhum. Olha mas só. muito bom saber, Miguel, desse projeto. Eu não sabia desse projeto, senador. Ele é um cara muito lúcido, né? Esse cara, Sim. né? É lúcido isso, é o que tem que fazer. O que tem que aproveitar desse debate que está rolando agora? Vocês viram que a lei penal, eu li aqui, ela é deficiente, você não acha, Miguel? Ela é deficiente, ela é muito estrita. Sim, né? eu vi quando começou o debate, eu vi essa coisa, que é só quem divulga a suástica, né? É isso só mesmo. quem divulga a suástica. É muito estrito, nós precisamos ampliar. A Adriana Dias, que é aquela... Pesquisadora, pesquisadora muito importante, ela tem um trabalho valiosíssimo sobre a expansão do neonazismo no Brasil. Então, se isso não era um problema 20 anos atrás, agora é. Então, essa iniciativa do senador é muito bem-vinda, porque, inclusive, se tem uma coisa boa nesse debate, é ter levantado esse tema e vão ao trabalho da Adriana Dias. Hoje em dia, os núcleos neonazistas estão pelo país inteiro, fizeram um festival agora no Rio Grande do Sul, um festival, né? E nós temos mais de 150 mil militantes. É muita gente, é perigoso. E não vamos esquecer da história. O segundo país, depois da Alemanha, o país que mais tinha nazista no tempo da Segunda Guerra era o Brasil. Então nós não podemos, isso é uma praga. Nós temos que. Então, quer dizer, o que eu acho que esse debate é mais útil? A maior utilidade dele é possibilitar esse projeto do senador, a visibilidade desse projeto, e nós daríamos uma grande contribuição à cidadania, nós de esquerda, se colocássemos isso, a necessidade de aprovar esse projeto de lei para punir mesmo a apologia do nazismo, que está muito tímida na nossa lei hoje. Rodrigo, é importante... Eu vou estar aqui com o Marcos Caseiro, a hora que ele quiser, se puder abrir a câmera aqui, a gente já sobe o doutor Marcos, já vamos liberar já o Pedro Serrano. Miguel, tem uma pergunta? Não, só lembrando que o Caseiro, como é que vai? Só lembrando que o presidente Bolsonaro, numa entrevista para o CQC, né, ele perguntado se, mesmo sabendo dos crimes do nazismo, mesmo sabendo do Holocausto, mesmo sabendo de tudo, se ele fosse alemão, se ele se inscreveria no exército nazista, ele fala, claro que sim. Só lembrando isso. E, galera, pode mandar superchat, pode mandar ficar membro aqui no canal. Antes de liberar o Pedro Serrano, já agradecer aqui, sempre uma aula aqui quando você vem aqui. Tem uma pergunta sobre as ameaças contra o ex-presidente Lula, fazer que o Eduardo Bolsonaro teria ameaçado a vida de Lula. Isso também não deveria também ter um debate sobre uma punição parlamentar, né, ameaçando a vida aí? Sim, eu não vejo... Aliás, esse rapaz, ele já cometeu muitas atrocidades contra a dignidade parlamentar. Os parlamentares ficam quietos e isso auxilia a deterioração do debate público brasileiro, né? Então, eu não tenho dúvida que sim. Agora, o Lula tem que se preocupar, não é só com o negócio desse menino aí, que isso aí não vai virar nada no plano concreto contra ele. Ele tem que preocupar com a segurança dele. O PT tem que contratar, sei lá, eu não sei o que, eu não conheço dessa área, Miguel, mas assim, os israelenses, eu não sei quem é que é o bom nessa coisa aí, mas contratar o tipo de profissional mais qualificado que possa existir e colocar para preservar a segurança de Lula, porque esse povo que a gente está enfrentando, esses bolsonaristas, são malucos. Eu não estou querendo falar maluco de tirar a responsabilidade política deles, não. São responsáveis pelo que eles falam, mas são malucos também. Essas coisas se acumulam. Então, e é um bolsão violento. Então, não estou nem dizendo que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa, os filhos dele, mas esses militantes, eles podem fazer, sim, alguma coisa contra o Lula. Então, ele tem que tomar cuidado nisso aí. Maravilha. Muito obrigada, Pedro Serrano. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer estar com o Marcos aqui, meu candidato.
Grande Pedrão, um beijo, que bom te ver, querido. Você Muito bom. sempre bom. Desculpa entrar aqui. Imagina, é um prazer. Ouvir o Pedro é sempre de uma lucidez total, né? Putz, é sensacional. É o nosso próximo ministro do Supremo. Opa, já está me arrumando emprego. No chat, primeiro precisamos eleger o Lula. Isso nós vamos estar trabalhando aqui. Depois, certamente, qualificar o debate lá. E o Pedro sempre qualifica muito o debate, né? Eu concordo sempre muito com ele. Exatamente. A gente tem uma ideia, né, de pôr tudo na cadeia e tal. Eu acho que essa coisa punitiva é muito complicada, né? Mas é bem legal, é isso mesmo, viu, Pedro? Que bom te ver. Um beijo aí, Miguel, Dri, bom ver gente, vocês. um abraço a todos vocês. Obrigado aí por tudo. Um abraço, Tchau, Miguel. Tchau, Marcos. Obrigado.